Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, Deus abençoe o teu domingo, feliz domingo para você. Louvo a Deus e quero te agradecer muito por me acompanhar, por estar comigo, rezando, por fazer parte dessa ciranda de oração em torno da palavra de Deus. Olha, estamos chegando quase a 4.000 inscritos lá no nosso perfil no YouTube. Quero pedir que você incentive seus amigos, as pessoas que você manda, você que está escutando, não deixe de curtir. Eu tenho certeza que a gente pode chegar rapidinho. Tá faltando menos de 100 pessoas para a gente alcançar os 4.000 inscritos e assim a gente vai avançando. Não é? Quanto mais pessoas inscritas, com o sininho ativado, mais você vai acompanhar, mais a mensagem vai chegar até você diretamente, mais você vai ter facilidade de divulgar e assim essa reflexão, esta nossa ciranda de oração vai se difundindo mais e mais com mais e mais pessoas. Então não deixe de chegar lá, estamos muito próximos aos nossos 2 anos. É incrível, eu considero um verdadeiro milagre chegar a 2 anos com esse nosso momento de oração, com o que assim seja. Acho um verdadeiro milagre, louvo a Deus, vai ser muito bom chegar aos 2 anos com 4.000 inscritos no nosso perfil de forma assim muito simples, muito orgânica. A gente não faz alarde maior, a gente deixa que a semente vá se espalhando, vá se alastrando de forma muito natural, como uma plantinha mesmo que cresce, mas com raízes bem profundas. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha rezar em nós e conosco, que nesse momento nós sejamos motivados, animados, mobilizados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele nos ajude a rezar, que Ele nos dê a graça da oração profunda, da acolhida, da compreensão, da interpretação, da oração, da contemplação da palavra. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça de um coração bom, terra boa, para acolher a semente e em nós ela germine, cresça, floresça e frutifique. Para que de fato, por nossas boas obras, por nosso jeito de ser, mesmo com a nossa imperfeição, com a nossa incompletude, com o nosso pecado, com as nossas falhas, mas que a semente tornada fruto possa, de certa forma, saciar, alimentar a fome de esperança, a fome de amor, a fome de acolhida, a fome de aceitação de todas as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos ajude, complete o que falta, ilumine o que é escuro, enterneça o que é árido, duro, seco, regue o que está necessitando ser encharcado pela graça de Deus. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos de ti. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, este nosso momento dominical, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 11, os versículos de 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer.
E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, os discípulos pedem a Jesus que ele lhes ensine a rezar. E ele dá, digamos assim, 3 dicas, 3 ensinamentos, 3 orientações. A primeira, o Pai Nosso. E o Pai Nosso traz alguns elementos muito fortes que, de certa forma, vão de encontro à nossa natureza, mas nos colocam diante da lógica de Jesus Cristo. Primeiro, santificar o nome de Deus e pedir o reino dele. Essas 2 expressões, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, coloca Deus no centro da nossa oração. Quando muitas vezes a tentação é colocarmos-nos a nós mesmos no centro da oração, mas o centro, a centralidade é Deus, santificando o nome dele, pedindo o reino dele. Depois ele nos ensina a pedir o essencial, continuando com o primeiro ponto, o primeiro ensinamento, que é o Pai Nosso. Dá o pão que precisamos. Não o que nós queremos, não o que nós desejamos, mas o que nós precisamos. Depois, esse comprometimento no perdão. Perdoa-nos, pois nós também perdoamos. O comprometimento mútuo, recíproco no perdão. Esse exercício de amor muito exigente que é perdoar. E por fim, uma súplica, um pedido para não cair em tentação. E eu penso que a maior tentação que a gente corre risco são justamente aquelas 3 que já estão presentes na oração do Pai Nosso. Não dá a centralidade da oração a Deus, está sempre pedindo não o que precisamos, mas o que queremos, e não perdoarmos os pecados, embora saibamos-nos necessitados do perdão de Deus. Depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus dá uma outra orientação sobre a oração e vão todas se complementando. E a orientação que ele nos dá é não desistir nunca. Não desistir, pedir, despoderadamente. Não precisamos ter controle, ter limites, não. Vamos pedir, pedimos. Se ele vai nos dar, nós não sabemos o que nós pedimos, mas não podemos desistir de pedir. E a terceira oração, a terceira oração é muito interessante, porque Jesus vai encaminhando tudo para um suposto outro final. Ele vai falando sobre esse pai que não dá serpente se o filho pede ovo. E naturalmente a gente vai pensar que ali no final do versículo 13, ele vai dizer: quanto mais o Pai do céu dará a vocês o que vocês pedirem. Não. Ele nos surpreende dizendo: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. E aí ele nos diz o quê?
a oração por excelência, o pedido por excelência, antes de qualquer outro, deve ser um clamor pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós saberá o que pedir por nós. Então vamos aprender de Jesus, aprender com Jesus e de Jesus a rezar. Ele nos ensina, ele nos dá as orientações, primeiro com o Pai Nosso, depois com a oração insistente e depois suplicando o Espírito Santo para que reze em nós e por nós. Me parece que a liturgia de hoje, esse domingo especial, nos ensina, Jesus nos ensina a rezar do jeito que Ele quer que rezemos. Aprendamos. Que assim seja e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.